nossa entrevista de hoje é com o deputado estadual Renato Roseno. É um dos mais eficientes deputados estaduais cearenses, sempre presente nas sessões da Assembleia, atento aos problemas do estado do Ceará e nos dá a honra de estar agora aqui nos estúdios da nossa TV da Transparência. Deputado, essa estação foi criada com a finalidade de motivar o debate sobre os temas de interesse do estado do Ceará e também do Brasil. Nós notamos durante muito tempo que no nosso estado praticamente não se discute nada. O administrador público diz que vai fazer isso porque isso é muito bom e todos nós nos calamos. E eu acho que nós precisamos discutir, até para valorizar o trabalho dos nossos governantes e enaltecer a nossa própria sociedade. Obrigado por sua presença aqui, deputado. Obrigado, Edson. Na verdade, para mim é uma honra, né, estar aqui na TV da Transparência. Quero agradecer a você, né, mais de meio século de jornalismo no estado do Ceará, e é indiscutivelmente, né, para nós um debate muito qualificado, porque você já inicia o debate colocando um tema que para nós é fundamental, é o tema do modelo estratégico de desenvolvimento do estado do Ceará. O estado do Ceará, ele tem um pensamento econômico ainda muito voltado àquelas bases dos anos 60 do primeiro Planeg. Nós precisamos ter um novo olhar de longo prazo sobre o desenvolvimento do estado do Ceará, em especial dados os desafios sociais, econômicos e ambientais do tempo presente. Mas, deputado, eu tenho notado que, desde o primeiro Planeg, nós não acrescentamos nada, Perfeito. Praticamente nada, na administração do estado do Ceará, no município, no estado como um todo, não é só no governo do estado. Quer dizer, o primeiro Planeg já falou em Porto do Mucuripe, 62, falou em exploração da mina de Itataia, que ainda não é explorada, falou de uma série de outras coisas, de Castanhão, por fim. E não tivemos mais nada novo. O que falta para trazermos um novo para a administração pública? Bom, na nossa visão, falta uma agenda econômica, né, mais ousada. Bom, qual é o pensamento reinante, né, ao longo das décadas no estado do Ceará? Parte de um diagnóstico que é um diagnóstico correto. Nós somos muito pobres, nós somos 4% da população e 2% do PIB, 2,2% do PIB. Essa análise é uma análise simples, uma análise correta, né? Você tem aí uma desigualdade regional muito grande, que se aprofunda no Brasil a partir dos anos 30, né? Nos anos 50. Eu sou filho dessa desigualdade, né? Meus pais saíram do interior do Ceará, tiveram os filhos em São Paulo porque foram tentar trabalho em São Paulo, né? Então, por exemplo, meu pai saiu da Amontada na década de 60, minha mãe saiu do Acaraú na década de 60, como milhares, e eu arriscaria dizer milhões de nordestinos foram tentar a vida em São Paulo, que estava se industrializando, portanto agregando valor, havia oferta, né, de emprego, né? Meu pai tem essa memória de que havia oferta de emprego ali nos anos 60, no polo industrial e depois, né, no setor de serviços no estado de São Paulo, notadamente na cidade de São Paulo. O que os governos do Nordeste, desde a década de 50, né, ainda na época do Celso Furtado, pensam? O Celso Furtado dizia, não há desenvolvimento nacional sem desenvolvimento regional. Isso está certo também. Não há desenvolvimento nacional se uma região inteira, está na verdade... pobre, miserável... E outro... Isso, não tem sentido uma parcela de 40% do PIB estarem em São Paulo, como estão até hoje, e 2% do PIB estarem no Ceará. Então, essa síntese, né, diagnóstica do Celso Furtado é correta. O senhor citou 40% de São Paulo e o Nordeste, com todos esses estados, não tem a metade. Não, é desigualdade. Nós temos, acho que o Celso Furtado estava muito correto, né? Veja, depois que Pernambuco deixou de ser... Bom, primeiro Salvador, né? Depois que Salvador, ainda na época do Brasil Colônia, deixou de ser um polo econômico, depois Pernambuco perde esse lugar, o período da industrialização é um período longo de desigualdade regional. Qual foi, na minha visão, o equívoco dos mais contemporâneos gestores? Eles acharam que o nosso caminho seria repetir o caminho da industrialização, né?
Eu quero aqui fazer duas reflexões grandes. Sim, é necessário reindustrializar o país. Veja, muito do que a gente está consumindo, muito do que a sociedade brasileira está consumindo, está sendo produzido no Sudeste Asiático. Podia ser produzido aqui. Então, é necessário reindustrializar o país. Da gestão do Fernando Henrique para cá, houve uma terrível desindustrialização. A gente precisa reindustrializar o país, inclusive para gerar emprego aqui e guardar valor aqui. Mas eu acho que tem uma outra questão. A tônica geral do desenvolvimento no Nordeste qual é? É agregar, chamar indústria de base mediante forte isenção fiscal e dotação de infraestrutura para essas indústrias. Isso tem feito crescer o PIB do Ceará, né, proporcionalmente cresce inclusive acima do Nordeste, acima do Brasil, mas isso não é distributivo. Nós temos um problema grave. Você colocou, houve nos anos 50 e 60 um pensamento para infraestrutura hídrica, infraestrutura de transportes, infraestrutura de eletrificação. Agora nós precisamos de uma nova economia. Por exemplo, a Europa está falando da economia verde, a reconversão de empregos verdes, a necessidade da gente pensar um outro patamar econômico, um olhar mais, eu diria, mais ousado e mais assertivo, para não dizer agressivo, né, em torno de um outro padrão econômico, que eu acho que é uma economia verde, né, uma economia que ela possa distribuir riqueza e que possa estar antenada com os desafios presentes do cataclismo ambiental que a gente está vivendo e que seja distributiva. Existem cadeias econômicas que não agregam tanto valor ao PIB, mas têm capacidade de distribuição. Por exemplo, a agricultura familiar ecológica, ela pode vender um produto, né, com um valor agregado mais interessante no mercado, ela talvez não tenha a mesma escala que o grande agronegócio, mas ela distribui valor. Por exemplo, a microgeração distribuída de energia é um exemplo concreto. Ao invés de grandes usinas, por exemplo, de energia solar, eu posso fazer microgeração distribuída e isso pode agregar valor também. Isso é importante. Nós precisamos ser um polo de produção de software, como é o Porto Digital em Recife. Nós podemos ser um polo eletrônico importante também. Então, existe uma possibilidade, né, baseada num outro padrão econômico. Agora, nós ainda estamos celebrando, né, ideias dos anos 50. Né? Quando foi lançada, por exemplo, a siderúrgica, né, foi dito pelo governador, era um sonho de 50 anos. Eu disse, é muito um sonho dos anos 50. A gente precisa pensar em que medida nós podemos ter a indústria, né, 4.0, essa que envolve, dentre outras coisas, a produção, né, de bens digitais. E, para isso, a gente precisa investir mais na escolarização, mais universidade, por exemplo, mais ciência e tecnologia. A gente precisa pensar naquilo que se chama hoje de emprego verde. Aliás, hoje nós não estaríamos precisando muito mais disso do que propriamente se discutir industrialização e buscar novas empresas para cá. Nós não estamos necessitando mais disso. Eu tenho muito concordância. O nosso pensamento ele tem que ser um crescimento mais endógeno. Veja, nos anos 60, houve um secretário, né, eu estudo a economia do Ceará, que dizia a saída do Ceará é o aeroporto, né, naquela ideia da guerra fiscal. A guerra fiscal ela não foi boa para o Nordeste, porque foi uma equação de soma zero. Eu conversei com o secretário de Desenvolvimento Econômico há uma semana e havia perguntado a ele, né, o deputado Salmito, olha, eu queria abrir um debate, secretário, com o senhor sobre as isenções fiscais. Eu queria abrir um debate sobre a repercussão socioeconômica. Ele disse, não, eu topo fazer esse debate. Ele muito transparente, ele muito acessível ao debate. Ele disse, olha, eu topo fazer esse debate, eu tenho bons números para mostrar. Eu disse, ótimo, eu quero ver os números. Porque, para nós, houve uma isenção fiscal muito agressiva, né? Desde os anos 80, mas notadamente nos anos 90, e a gente precisa agora fazer o balanço de 3 décadas disso. Eu concordo com você, eu acho que a gente precisa agora investir muito em crescimento endógeno. Quais são as capacidades endógenas do Estado do Ceará para o Estado do Ceará crescer? Nesse campo nós regredimos muito, deputado, porque nós tivemos aqui o Banco do Nordeste, lá na sua origem, que foi um fomentador de inteligências. Sim. Quer dizer, o ETN. Exatamente. O planejamento do Nordeste, de quase todos os estados, a partir do Ceará, saiu do Banco do Nordeste.
Não há mais essa fábrica de inteligência. A gente está exportando o cérebro, a gente tem que voltar, ou seja, o ETN, né, o IPS, a gente tem que pensar o seguinte, qual é o... Houve uma tentativa, né, de planejamento de longo prazo, recentemente foi feito um projeto de lei do planejamento de longo prazo. Eu quis intervir, ofereci algumas emendas, porque eu acho que é muito importante pensar no planejamento de longo prazo. Edson, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Ou seja, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Já é efeito da mudança climática. O que vai ser o semiárido nordestino, que é o semiárido mais populoso do planeta, se houver, por exemplo, um evento extremo como uma seca extrema? Não, você vai ter aquilo que hoje as Nações Unidas, notadamente a Acnur, chama de refugiado climático. São milhões de pessoas que vão ter que se deslocar, né? Na manhã de hoje eu estava ouvindo uma entrevista do vice-governador do Rio Grande do Sul, ele disse, olha, nós vamos ter que reconstruir cidades inteiras. Isso tem um custo econômico gigantesco. Eu acho que você tem razão. É necessário pensar o longo prazo e a gente precisa recuperar a ousadia. Eu tive um professor, né, num curso de mestrado que eu fiz no Rio, o professor Rito, ele dizia assim, o Nordeste, ele foi e ainda pode ser, né, o celeiro de tecnologias socialmente robustas. Ele tem um livro sobre tecnologia socialmente robusta. Uma tecnologia, né, barata, mas que tem um impacto social importante. Nós temos que buscar isso, tecnologia socialmente robusta, fazer a transição energética, transição ecológica, reconversão de empregos. Agora a gente precisa, como o Edson disse, a gente precisa de um olhar de longo prazo, ousadia, capacidade de planejamento. O senhor falou aí em incentivos, falou em discutir essa questão com o secretário de Desenvolvimento, o Saulo Mito Filho. Hoje São Paulo está fazendo exatamente o inverso, né? O governador quer acabar com os incentivos. Ele não quer fazer apenas uma avaliação sobre os incentivos. Aqui nós, num determinado momento, há uma década talvez, falou-se de se reavaliar essa situação dos incentivos e até houve alguma alteração na legislação, né? A empresa se comprometia em devolver alguma coisa ao Estado, sobretudo no campo social. Mas parece que isso se foi também. A primeira geração do FDI, o balanço da primeira geração do FDI, o FDI é de 79, mas ele não foi utilizado, de fato, no final do governo Virgílio e no governo Tasso. Ele foi mais agressivo no governo Ciro, né, a partir de 90. Ali, naquele momento, o FDI foi mais agressivo. Aquela primeira geração, você lembra você lembra das empresas asiáticas que vieram para cá, depois deram um cano, foram embora, né, que a gente apelidou de empresa gafanhoto, né? Chegava no território, exigia terra, infraestrutura, não pagava tributo, não pagava contribuição social, não dava bons empregos, ficava aqui, lucrava e ia embora. Esse tipo de empresa, a empresa gafanhoto, né, que é absolutamente perdulária, né, ela não interessa ao país, ela não é boa. Isso é muito importante. A ideia de que qualquer investimento pode ser bom é um pressuposto equivocado. A segunda geração do FDI já é uma geração em que o Estado, eu já era deputado nesse período, eu fiz várias emendas à nova legislação do FDI no sentido de resguardar aquilo que o artigo 14 da LRF diz. O que é o artigo 14 da LRF? Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal. Diz o seguinte, ele diz? Que o incentivo, ele deve vir acompanhado no orçamento do demonstrativo do impacto socioeconômico. Isso nunca foi feito. Eu estou no meu 10º ano de deputado. É o 10º ano que eu faço emenda no sentido de provocar o demonstrativo do impacto socioeconômico do incentivo fiscal. Porque, ou seja, será que a gente não está, na verdade, concentrando mais riqueza do que gerar riqueza distribuída? Porque essa mentalidade, né, aí eu vou ter que falar de uma grande economista nordestina, né, a professora Tânia Bacelar. Tânia Bacelar, eu assisti algumas aulas dela, ela dizia... Não é só nordestina, não, ela tem um nome nacional. Ela tem um nome nacional, né? A professora Tânia diz o seguinte, está errada a ideia de que
tem que crescer o bolo para distribuir. Ela diz o seguinte, é o inverso. Distribuindo é que o bolo cresce. Delfim Neto, né? Isso, ali era o Delfim. E a professora Tânia inverteu. Ela disse, distribuindo o bolo cresce. Porque quando você distribui, você permite que todo o circuito econômico na sociedade, né, seja metabolizado de maneira mais eficiente. Ou seja, se as pessoas estão comendo mais, as pessoas estão se educando mais, elas estão se movimentando mais, elas estão agregando maior valor, né, às suas vidas, a sociedade inteira cresce. Então, agora, a gente tem uma desigualdade hoje que é uma desigualdade pior do que da década de 50. A distribuição funcional da riqueza, o que é a distribuição funcional da riqueza? Quanto da riqueza produzida no país fica com o trabalho e quanto da riqueza do país fica com o capital. A distribuição funcional da riqueza hoje é pior do que na década de 50, no fim da era Vargas. Ou seja, nós temos mais riqueza, mais concentrada. Deputado, eu insisto na tese de que nós precisamos de inteligência, né? Inteligência para todos os setores. Para tudo. Inteligência na segurança, inteligência para desenvolver melhor a educação e a economia, enfim, tudo. E nós não estamos cuidando realmente disso. Veja bem, os nossos homens públicos não são preparados. A gente precisa de escola de governo, a gente precisa... Veja, liderança não dá em árvore, né? Exato. Liderança não dá em árvore. Mas quando tem liderança, a liderança ela precisa se comprometer, inclusive, com a sua própria ideia de planejamento de longo prazo. Então, o que acontece? Hoje você tem a economia pequena dos cargos, né? A economia do aparato de Estado. Hoje tem uma sociedade civil que está muito fragilizada e não tem democracia sem sociedade civil forte, porque, veja, a sociedade não pode se guiar exclusivamente pelo aparato de Estado. Você tem que ter liderança na sociedade civil, você tem que ter sindicatos fortes, associações fortes, né? Você tem que ter intelectualidade forte. Empresariado forte. Ou seja, você tem que ter uma sociedade civil que seja pujante e que pressione o Estado. Não tem democracia sem esse tripé, né? Ou seja, você tem que ter arte, cultura, comunicação livre, você tem que ter inteligência, você tem que ter sociedade civil. Inteligência, você tem que ter universidade, você tem que ter muita universidade. Teve um governador que... Mas uma universidade viva, né? Isso. Hoje nós não temos uma universidade viva. Tem pesquisa hoje, por exemplo, hoje a UFC, a Universidade Federal do Ceará, que acaba de completar 70 anos, né? Completa 70 anos em dezembro desse ano, né? A UFC hoje é a melhor do Norte e Nordeste em número de patentes. Tudo bem. Ela é a 15ª do país, né? Tudo bem. Essa é a melhor. No ranking aí. Isso. Agora, para o estado do Ceará, para esse quinhão nordestino. Eu acho que a gente precisa. Bom, acho que aí nesse caso... Eu acho que ela está ainda numa situação muito letárgica. A gente precisa capilarizar mais, a gente precisa produzir mais pesquisa, e produzir pesquisa precisa de recurso. A gente tem que dotar a FUNCAP, né? A FUNCAP e o IPES, eles têm que ser mais valorizados pelos governadores. Por quê? Porque são órgãos pequenos, mas que têm um valor agregado gigantesco em produção de pesquisa. Eu poderia pegar a FUNCAP e podia fazer com a FUNCAP aquilo que foi feito com a FAPESP. Eu podia ter um grande indutor, a FAPESP em São Paulo, a FUNCAP aqui deve ser o que a FAPESP foi para São Paulo. Qual é? O grande indutor de ciência e tecnologia, com bolsa. Olha só a situação. Você tem hoje cearenses que estão produzindo ciência e tecnologia na Alemanha, estão produzindo no Canadá, né? Estão produzindo os nossos e adquirindo os primeiros conhecimentos aqui. Sim, verdade. Nós temos migração de cérebro. Eu acho que um bom programa seria um programa de retornar à casa. Seria um programa ousado, seria um programa caro, mas um programa necessário. É permitir que pesquisadores, cientistas voltem à casa. Isso é muito importante. Bom, eu também concordo com isso. Mas isso, para que eles produzissem realmente, a sociedade precisaria estar viva, cobrando, né? Prestigiando a ciência. Hoje nós temos uma sociedade que... Um grande pensador brasileiro, né, o Chico de Oliveira, ele falava de como a política tinha se tornado dispensável. Ou seja... Lamentavelmente. Lamentavelmente. Ele dizia isso lamentando.
lamentando. Ele dizia, né, que era como se o poder tivesse tão concentrado no mercado que a esfera política ela tinha se empobrecido de valor. É necessário fazer com que a esfera política volte a ter valor para ter poder. E aí eu acho que nós temos uma crise grande de legitimidade, muito grande. Nós temos uma crise de legitimidade das instâncias políticas. Nós precisamos recuperar a confiança. Por exemplo, a política de saúde, a política de segurança pública, a política de desenvolvimento, a gente precisa recuperar a legitimidade para, inclusive, serem os indutores do debate público. Isso era muito importante. Veja, hoje há uma sociedade que ela tem medo, inclusive, do debate público. A gente precisa melhorar muito, fazer muito mais debate público. Muito medo, ela tem muito medo. E a internet, ela gerou bolhas, né? Bolhas de pensamento único, né? Então, você tem aquele cidadão que ele só consome aquilo que o algoritmo dá para ele, né? Então, as bolhas vão se fechando e quando elas se encontram, elas não sabem conviver, elas só sabem se violentar. Essa é a economia da bolha. Eu insisto na tese de que nós devemos debater mais, discutir mais, porque na discussão surgem as novas ideias, novas e boas ideias, né? E a gente inibe muita coisa ruim, né? Por exemplo, o senhor citou a FUNCAP. A FUNCAP, eu sou um curioso de diário oficial, de acompanhar os órgãos de controle externo, e eu sempre estou no Tribunal de Contas do Estado. E nas últimas décadas, eu não perdi uma sessão do Tribunal de Contas do Estado quando eles vão examinar as contas do governo, as contas de governo. Contas de governo. E uma vez o atual presidente, de uma época que ele relatou uma conta aí, ele citou, inclusive, o Rui Barbosa, dizendo que uma das coisas mais importantes que tinha na administração pública era aquele momento de avaliação das contas. As contas foram realmente gastas, o recurso foi gasto como o orçamento estava prevendo, resultou de benefícios para a sociedade. Ele citou isso para dizer que lamentar o plenário vazio. E aquele relatório vai para a Assembleia e se discute muito pouco. Não, muito pouco. Ou quase nada. Pois bem, só para concluir. Pois não. Todo ano o relator reclamava de que o Estado não havia aplicado o mínimo constitucional, 2% na FUNCAP. Sugeriu até tirar aquele artigo da Constituição para que não ficasse o tribunal todo o tempo reclamando isso e não se resolvia. E tentaram tirar os 2%. Quiseram acabar com a FUNCAP. Eu me insurgi contra isso. Quando essa proposta veio, no final de 2022. 2 anos, né? Isso. Essa proposta eu achei absurda. Eu fiz uma longa incidência junto à comunidade científica. A gente conseguiu barrar essa proposta naquele momento, que era uma proposta que ela simplesmente evitava as ressalvas do tribunal, mas ela não resolvia o problema da ciência e da tecnologia. E, ao contrário, eu defendi, até o último momento, manter o texto original, né? Bom, chegou-se a uma mediação. Qual era a mediação? Que, quando não atingido os 2%, né, iria se deslocar para a função ciência e tecnologia. Bom, existe, né, um plano ainda do início do governo Camilo para chegar aos 2%. Né? A comunidade científica sabe disso. Mas o cerne do debate é porque o gestor ele olha o investimento em ciência e tecnologia sem valorizar esse investimento. Ele olha como gasto. Como gasto. Olha, uma bolsa para um mestrando que está fazendo pesquisa sobre saúde pública, ela é muito importante. Uma pesquisa de doutorado que pode chegar a melhorar a nossa segurança alimentar, isso é muito importante.
né? Hoje a gente tem pesquisa sobre energia, a gente tem pesquisa sobre agricultura familiar. Por exemplo, a pesquisa do Dr. Dorico lá na Faculdade de Medicina sobre o couro de tilápia, por exemplo, para queimados. Né? As pesquisas realizadas, por exemplo, aqui no estado do Ceará, né, sobre arboviroses, elas são muito importantes, têm um impacto importante na saúde pública. Então, esse é uma economia de alto valor agregado em ciência e tecnologia, me parece que é uma vocação importante. A gente podia ter em Fortaleza um porto digital, como o Recife tem. Poxa, às vezes eu tenho que ir no TRF-5, né? O TRF-5 fica porto... Tribunal Regional Federal em Recife. Tribunal Regional Federal em Recife, né? Às vezes tem... Aí eu vou, aí se tem uma audiência, aí eu desço, aí na hora do almoço você vê aquela centena de jovens engenheiros, jovens analistas de tecnologia, de analistas, né, engenheiros de software, ali no Porto Digital. Isso é muito interessante. Né? Deputado, a gente podia ter isso. Deputado, a que se atribui essa involução da nossa sociedade, levando-se em consideração que em 1958, 62, o Virgílio estava um coronel mesmo, né? Coronel lá do Exército, chama para si a ideia de fazer um plano de governo e buscar técnicos, né? Primeiro ele foi buscar lá fora do Ceará, que não tínhamos ainda, né? Depois o Banco do Nordeste, depois do Banco do Nordeste já estava produzindo bom. Quando ele foi buscar a equipe para fazer o segundo plano de governo em 1962, foi aconselhado a buscar aqui. E de lá, do Banco do Nordeste, ele tirou o Gonzaga Mota, que acabou sendo o governador do estado. Não foi um bom governador, mas fez o plano de governo. Então, naquela época, nós tínhamos pessoas pensando o estado. Por que é que hoje nós não temos mais? Eu acho que tem, mas eles estão dentro da administração. Eu acho que eles têm que ir para a esfera política. Eu acho que a esfera política tem que se qualificar melhor. Veja, a melhor definição de política é a disputa das expectativas sobre nós e sobre o mundo. Eu acho que hoje tem um padrão de gestão, né, que é a ideia de dar respostas imediatas, né, muito do curto prazo, e nos faltam, talvez, uma linguagem que convoque a sociedade para pensar a próxima geração. Então, veja, o debate sobre economia é basicamente um debate da resposta do curtíssimo prazo. O que eu entendo, a sociedade ela quer uma resposta de curto prazo, mas a expectativa geral ela caiu. É preciso elevar a expectativa, porque eu não vou ter política de boa qualidade se a expectativa é pequena, eu tenho que elevar a expectativa. Um país que tem todas as condições de distribuir melhor a riqueza, garantir dignidade ao seu povo. O Brasil ele tem um conjunto de potencialidades que nunca se realizam, né? Ele é sempre o Brasil do futuro, né? Do SVEG, né? Ali, né? O país do futuro. E aí, de fato, nós precisamos. Lamentavelmente, sobreveio aí, né, uma onda de extremismo de direita que ela nos amedrontou a todos, que ela era antipolítica, né? Porque não tem saída para a política fora da política. A antipolítica é a violência. O que aconteceu no mundo na década de 30, que resultou no nazifascismo, era antipolítica. Nós temos que... toda vez que eu falo aos mais jovens, eu digo assim, eu pergunto, o que a política representa para vocês? E eles sempre respondem palavras negativas. É corrupção, é isso. Veja, a quem interessa afastar vocês da política? Não interessa a mudança da política. Veja, a antipolítica, ela não é boa porque ela leva à violência, ela leva ao extremismo de direita. Esse movimento de afastar o jovem, o pensador da política, não é do próprio político, eu acho que é necessário fazer a disputa. É necessário fazer a disputa, por isso que eu digo, a disputa das expectativas. Né? Segmentos que estão no poder querem manter-se no poder. Então, quer dizer que não é bom o técnico estar no governo. Não, eu acho que é bom... O governo é para ter um executivo. Eu acho que é importante ter liderança.
Liderança qualificada. Veja, o que é liderança? Liderança, a gente pensa naquela figura antiga do homem só que liderava massas. Não, eu não estou falando de populismo, não é isso. Liderança é movimentar as melhores energias da sociedade, é convocar, é agregar expectativa, né? É corresponsabilizar as pessoas. Hoje nós temos um hiato nesse sentido. Liderança não dá em árvore. A gente precisa produzir liderança na medida que a gente precisa movimentar muito. Eu falo isso como um homem de esquerda, no sentido de que a esquerda brasileira ela já foi muito mais pujante, né, em pensar o país. Por exemplo, hoje, né, nós precisamos ter programa nacional. Qual é o programa nacional para a esquerda hoje? Veja, a gente precisa distribuir riqueza, aumentar o investimento social, consolidar a participação popular. A gente precisa realizar aqueles objetivos que estavam lá no artigo 3º da Constituição, que não foram realizados em 80. Aqueles objetivos do artigo 3º de 88, quais sejam, né, combater a pobreza e a miséria, reduzir a desigualdade social, aqueles objetivos do artigo 3º da Constituição, eles continuam vivos, mais do que nunca. Hoje a esquerda continua defendendo a tese de divisão da riqueza, mas começando por si. Não, eu acho que é importante produzir, como eu disse, distribuir. Eu concordo muito com o que a professora Tânia Bacelar nos ensinou. Eu acho que nós temos que fazer uma reforma tributária que seja progressiva. Não tem sentido a massa trabalhadora pagar proporcionalmente mais imposto do que os grandes capitalistas. Os grandes capitalistas, proporcionalmente, pagam menos do que a massa trabalhadora. Nós temos que fazer reforma tributária progressiva. Ninguém teve coragem e nem as condições políticas para isso. Acho que isso é muito importante. A gente precisa de mais Estado social. A gente precisa... Esse debate de déficit zero, esse não é um debate progressista. Veja, o governo nacional ele pode produzir déficit se aquele déficit ele foi resultado de investimento em política social que vai agregar valor no longo prazo. A gente tem que pensar no longo prazo. A gente precisa enfrentar, por exemplo, um debate internacional. O Brasil se desindustrializou e virou um país de plantation, um país de commodity. Se exporta carne, soja, ferro. A gente precisa reindustrializar o país. Para isso, a gente precisa de política industrial. E para isso, a gente vai ferir interesses. A gente vai ferir interesses, né, de alguns grupos que estão politicamente muito empoderados. Você chega no Congresso Nacional, que tem 513 deputados, 300 são alinhados ao agronegócio. É uma força descomunal de um setor, né, que é muito conservador. Edson, como é que você vai ter uma sociedade progressista, né, contemporânea, com uma economia conservadora? Não casa. Uma economia conservadora com uma sociedade progressista. É por isso que a sociedade regride. Deputado, a esquerda, nos últimos 30 anos, governou o país praticamente sozinho, porque nós tivemos aí um interregno aí de Michel Temer e de Bolsonaro. E por que não se mudou nada no país? Porque, na verdade, são governos de coalizão, né? Por exemplo, 2002 a 2014, né? 2016, na verdade, a posse de Lula é 2003. Veja, Lula, Dilma foram governos de grandes coalizões, com muita... Coalizões ou concessões? Pronto. Essa é a palavra que eu ia usar. Eram governos de coalizão com muita concessão à direita, né? Eu até acho difícil... À direita, concessões à direita ou a interesses pessoais? Não, eu acho porque nesse período nós tivemos os grandes escândalos no Brasil. Aí você, como um homem inteligente, você sabe que esses grandes escândalos... Acontece em qualquer... Não é prioridade da exclusividade. Não né? é exclusividade, né? Ou seja, e aí pensar... Veja, se você pensa o Jânio, se você pensa o JK, ou seja, todos eles foram, né, digamos assim, tiveram as suas gestões, os seus governos, muito vinculados ao debate público sobre corrupção, né? O JK era o apartamento da Vieira Solto. Tudo bem, mas a República do Galeão, lá na época do Vargas. O que eu quero dizer, assim, o tema da corrupção, ele é um tema que ele toca muito o coração do brasileiro, e é verdade, nós temos que diminuir muito a corrupção na máquina pública.
Nós temos que... Agora, o que você colocou é também verdade. Olha, isso não era exclusividade daqueles governos. Por isso que lá, desde o Mensalão e depois na Lava Jato, a gente indicava aquilo que era o lawfare, né? A guerra judicial para fazer política. Bom, o que eu acho que esse para mim não era o principal problema naquele momento. O principal problema eram governos de reformismo fraco, governos que concediam demais em nome da governabilidade. Se você concede muito ao seu adversário em nome da governabilidade, você não se fortalece, você se enfraquece. Essa fraqueza se repercutiu na sociedade. A sociedade não estava mais mobilizada para defender uma agenda de reformas, por exemplo, de reformas estruturais. Diferentemente do que, por exemplo, o Petro faz na Colômbia. O Petro chama a sociedade para pressionar as institucionalidades para fazer reformas. Aqui não, aqui sempre foi... Não, vamos fazer uma reforma ministerial, aumentar os setores fisiologistas no aparato de Estado, aumentando os setores fisiologistas no aparato de Estado, esses setores vão se acalmar, só que esses setores têm um apetite infinito. É infinito. Veja, o Centrão, né? O Centrão é do tamanho da República Velha, né? Ele veio desde a República Velha, né? E só vem crescendo. Exato, ele tem um apetite infinito. Ele tem um apetite infinito. A ideia de dar mais ministérios... Porque, o que o Lula pensava? Não, olha, os bancos nunca cresceram tanto em dinheiro como cresceram, por causa da taxa de juros. O Centrão nunca teve tanto como teve. O Lula cometeu um erro de achar que haveria benevolência desses setores com ele. Porque teve um determinado... Será? Ele não é tão ingênuo. Ele diz... Veja, ele comete atos falhos psicanalíticos. Com a habilidade dele, ele dizia assim... É, recentemente ele disse numa entrevista, os bancos nunca tiveram tanto dinheiro como tiveram nos meus governos. E quando ele diz isso, é como se ele fosse uma chave. Por que mesmo assim vocês me prenderam, né? Por que mesmo assim vocês criaram um ardil para me prender? Para eleger aquele que era o pior de todos, que era o Bolsonaro, né? Porque, e de fato, isso é imperdoável, né? O Lula foi preso num ardil, né? Um ardil que é indiscutivelmente uma manipulação política do aparato judicial, conforme foi provocado depois. Eu acho que ele cometeu, sim, apesar de ser muito inteligente, concordo com você, ele criou a ideia... Os inteligentes geralmente têm uns momentos de ingenuidade. De ingenuidade. Achar que esse setor teria benevolência com ele. Ele nunca teria. Deputado... Não há cordialidade na política. Né? Deputado, o senhor disse que é um homem de esquerda e tem demonstrado isso. Os seus 2 primeiros mandatos foram realmente... de muito combate contra os governos estaduais. Hoje o senhor é um homem de governo. Isso lhe traz alguma inquietação? Eu não sou homem de governo, né? Guardo minha independência. Por exemplo, esse ano eu já votei, nessa gestão, eu já votei contra o governo em algumas vezes, né? Então, semana passada eu votei contra na Ceará Par, né? Eu sou contra a securitização da dívida, sou contra a privatização de ativos, né? Para mim é um absurdo. Votei contra no governo Camilo e votei contra no governo Elmano, a Ceará Par. Votei contra a flexibilização do licenciamento ambiental, né? Veja o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não só votei contra, mas como fui ao STF. Nós preparamos já 2 ADIs, 2 ações diretas de inconstitucionalidade, junto ao STF, a nossa assessoria, contra essas leis. Eu votei contra e estou combatendo. E a AGU, ela já deu parecer favorável à nossa tese. Em qual das leis? A DI 7611 é uma lei que o governador Elmano, uma mensagem do governador Elmano, eu votei contra essa mensagem, porque entendo que ela é inconstitucional, porque ela atende o agronegócio na simplificação ambiental. Né? Simplificação... É aquela da pulverização? Não. Aquela a gente ganhou, aquela era uma lei minha, o agronegócio foi ao STF. Nesse caso, a ADI, eu estou indo ao STF através contra a lei estadual. Contra a lei estadual. Por exemplo, eu votei contra a revogação do FESF, que era o fundo especial que reduzia os incentivos fiscais. Então eu guardo a minha independência.
né? Eu digo o seguinte, olha, eu votei no governador Eumano, eu o conheço desde 1989, nós fizemos graduação juntos, nós nos formamos juntos, nós militamos juntos, eu fui assessor do então deputado João Fredo com ele, né, com o governador Eumano, nós estivemos em várias batalhas juntos, ele foi um destacado advogado do MST, né, inclusive no setor de direitos humanos do MST em nível nacional, mas, por exemplo, eu não me sinto constrangido, nem ele me pediu isso, para que eu reduzisse a minha crítica naquilo que eu achasse equivocado. Então, por exemplo, eu tenho feito críticas a alguns setores, na questão ambiental, você sabe que você tem acompanhado, as questões econômicas eu tenho falado. Eu falei na semana passada, precisa agenda econômica, eu disse isso na tribuna. Eu tenho falado sobre a questão ambiental, sobre segurança pública, precisa mais prevenção, não só ostensividade. E eu tenho sido muito transparente. Assim que a lei da Ceará Par chegou, dessa nova lei da Ceará Par, da Ceará Participações, eu fui ao líder do governo e ao líder do PT e disse, olha, eu sou contrário a esta mensagem, votarei contrário e discutirei, né, a crítica. Quero dizer isso por dever de lealdade. Assim eu procedi, porque eu acho que isso é muito importante, ter transparência, a TV da transparência. É importante ter transparência na política, nas convicções. O que me deixa tranquilo é que eu tenho convicções muito, né, previsíveis. As minhas convicções são sinceras. Eu estarei sempre ao lado, né, dos interesses. Por exemplo, agora eu tive um distanciamento maior, inclusive, do governo no trato com os servidores, né? Eu disse que o governo errou muito no trato, errou muito na condução junto aos servidores, fui à tribuna inúmeras vezes e estou tentando dizer, é necessário abrir a negociação, adotar um calendário rígido para reposição salarial. As contas do governo, por exemplo, o governo terminou 22 para 23 com meio bi de superávit primário, né? Então, assim, isso era necessário para a gente permitir, olha, até o final de 2026 é possível fazer uma recomposição, né? Por exemplo, com um novo modal do ICMS, é possível fazer uma recomposição? Acho que essa negociação de mais longo prazo, ela teria sido mais interessante do que, digamos assim, tensionar, por exemplo, acho equivocadíssimo pedir legalidade de greve, multa para dirigente sindical, multa para sindicato. Isso foi um erro e eu tenho absoluta independência para falar desse erro. A propósito, a respeito dessa questão da sua relação com o governo na parte aí dos servidores, eu cheguei a fazer comentários aqui na TV da Transparência, dizendo que o governo foi, no mínimo, indelicado com o senhor, quando o senhor estava à frente com o grupo de servidores na negociação, esteve lá com o ex-secretário Catânio, né? O Catânio garantiu que o governador anunciaria o aumento dos servidores no dia 1º de abril. 2 de abril. 2 de abril, né, às 9 horas da manhã. E o senhor nem estava aqui no Estado quando o governo mandou uma mensagem abruptamente eu achei absurdo, e totalmente absurdo. Diferente do que havia sido comentado, né? Mudou, inclusive, a data base, que era de janeiro, e passou para julho. Dia 19 de março foi convocada uma mesa para o dia 20. Isso foi um erro. Foi um erro, estou dizendo aqui publicamente. Esse erro ele precisa ser corrigido, ele precisa ser reparado. Os servidores precisam voltar a confiar naquilo que o governo diz. Porque quando assim procede, corrói a confiança. Voltando ao tema anterior, né, de por que a política está do jeito que está, há uma corrosão de legitimidade. É preciso resguardar a legitimidade e só se resguarda a legitimidade com confiança. É necessário dizer assim, olha, isso foi dito, isso vai ser cumprido. Se houve uma palavra empenhada por um secretário, foi nomeado para tal, de que o anúncio seria 2 de abril, antecipar o anúncio negativamente, ou seja, para inclusive não falar em anúncio, ou seja, inclusive não garantir a retroatividade, foi um erro. Eu apontei este erro. Deputado, o senhor falou aí que o Estado saiu de 2023 para 2024 com... 23. De 22 para 23. Sim. Porque de 23 para 24 ele apresentou um déficit
significativo, né? Porque, não, aí depende, assim, aí depende da conta. Aquela conta da Firjan, né, que foi a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, ela tinha um erro contábil, né? Ela não contabiliza... Mas ela está falando em déficit futuro. Pois é. Ela não está falando em déficit passado. O déficit nominal ele foi pequeno, 23 para 24. Se você contabiliza aquilo que você deveria ter arrecadado em 23, vai arrecadar em 24, né? Como o regime de contabilidade na administração pública é um regime de competência, ou seja, você não pode colocar na conta de 24 o que era a conta de 23, né? O déficit nominal ele é menor do que aquilo que a Firjan anunciou. Bom, eu diria que o Estado está numa situação de pagamentos a partir de outubro muito boa. Ele vai voltar a capaguear em outubro. Isso, inclusive, é o meu principal argumento para lutar pelos servidores. Esse é o meu principal argumento. Eu disse, olha, se a capacidade de pagamento vai ficar a melhor possível a partir de outubro, se o déficit nominal foi pequeno, se o superávit em 22 o senhor não está 23... muito otimista, não, com relação a essa capacidade de pagamento a partir de outubro? Não, foi o que a Secretaria do Tesouro Nacional anunciou, né? Foi o que a STN anunciou. Talvez... Porque nós temos aqui um grande economista cearense, denominacional, Marcos Holanda, ex-presidente do Banco do Nordeste. Sim. Ele tem escrito aí constantemente, e ele mostra uma situação muito delicada do Estado, sobretudo com relação a pessoal e a previdência. Não, pessoal e previdência. Tudo bem, eu acho que aí são dois outros temas Exatamente. que não entram no fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa, né? Diferentemente, por exemplo, de outros estados, o fluxo de caixa ele está equilibrado. Muito bem. Eu tenho, inclusive, dito isso... As contas públicas aqui não estão. Eu tenho dito isso, olha, isso tem que ser em favor do nosso servidor. Bom, Previdência. De fato, a excessiva terceirização, ela corrói a contribuição para a Previdência futura. Eu sou contra a excessiva terceirização. O senhor reconhece que o Estado tem uma excessiva terceirização? Sem dúvida, o Estado. A administração pública cearense, você compara a quantidade de terceirizados nas prefeituras, na Prefeitura de Fortaleza, no Estado do Ceará, é muito grande. E aí a terceirização, eu falei isso assim, olha gente, quando as prefeituras e o Estado resolvem terceirizar a partir dos anos 90, elas estão criando um tiro no pé. Elas diminuem a contribuição presente, isso vai bater lá na frente. Por quê? Porque o terceirizado contribui para o regime geral, ele não contribui para o regime próprio. Isso vai ser um problemão. Então você está criando um problema lá para o futuro. Era tragédia anunciada. A segunda questão que você levantou foi a questão da Previdência e da folha. Do limite, dos limites prudenciais e tal. É necessário ampliar a atividade econômica, de fato. É muito importante ampliar a atividade econômica para, inclusive, ter um pouco mais de folga para a gente ampliar a folha de pagamento. Deputado, voltando a essa história da terceirização, não me admira o senhor reconhecer que ela está muito elevada no Estado, porque o senhor acompanha realmente, né? Mas eu estive agora pela manhã, na manhã desta terça-feira, que nós estamos falando aqui ao vivo, lá no Tribunal de Contas do Estado, pedindo algumas informações. Porque quando se chega... Nós temos no país muitas fontes de informação sobre a administração pública, né? Sim. Nós temos portais das transparências, que são muito... O do Poder Legislativo Federal, excelente. E do Poder Executivo também Federal, muito bom. E o do Estado do Ceará também não é ruim, é bom. O portal da transparência do Governo do Estado é bom. Só que as pessoas não sabem ler. Não sabem. Só que as pessoas não sabem ler. Não consultam. Para acessar um contrato, isso, é o fim do mundo. Eu tenho dado... Eu todo ano, desde o meu primeiro mandato, eu convoco entidades da sociedade civil. Convoco é um verbo muito forte. Eu convido entidades da sociedade civil para aprofundarem o debate sobre orçamento.
Aí eu tenho técnico para isso na assessoria, a gente faz oficina de educação orçamentária e fiscal. Então, o senhor tem razão, sabe absolutamente que é difícil, né? Quer dizer, o cidadão comum, o portal da transparência é inacessível para ele. Ele precisa ali de um curso. É inacessível. Precisa de um curso para entender como é que funciona, por exemplo. Me disse hoje o presidente do tribunal que o Holden, que já chamou todos os técnicos deles, eles estão construindo uma plataforma para qualquer pessoa, aí facilmente, com pouco acesso, ter as informações necessárias. Você pode utilizar hoje inteligência artificial. É o que ele vai utilizar, que está utilizando já. Mas eu fui mostrar para ele, por exemplo, olha, um dia desses nós fizemos um comentário aqui sobre essas terceirizações do Estado. O Estado tem negociação com 100 cooperativas. 100 Isso na área de saúde, né? Não só de saúde. Ele tem cooperativa aqui da Cooperativa Agroindustrial dos Pequenos Produtores do Sítio Malhada. É uma cooperativa. A IPEMA. Tem várias desse tipo. Tem muitas de saúde, realmente a maioria é de saúde. Mas tem também as OS, as organizações sociais. E outras. Tem uma empresa aqui, por exemplo, uma Servinac, que eu não consegui descobrir quem é, porque ela tem 3 sócios. 2 são pessoas jurídicas, uma SA e uma limitada, com base no Eusébio. E uma senhora é a terceira sócia. Eu não tenho medo de dizer que ela talvez seja a laranja. Essa empresa, Servinac, tem um contrato com o governo do Estado, ou melhor, tem 54 contratos com o governo do Estado, somando este ano 540 milhões, 111 mil reais. Uma empresa. O Estado do Ceará tem um orçamento de 39 bilhões este ano. É quase 5% do orçamento, só para uma empresa. O gabinete do governador tem terceirizados que custam 18 milhões, custarão 18 milhões neste ano. Está custando R$1,5 milhão de reais por mês os terceirizados do gabinete do governador. Eu acho que tem que ver. Pronto. Se for nos casos relativos a... Veja, essas terceirizações de serviços gerais, né, elas são comuns à administração, não são atividades fins. Tudo bem. Atividade meio, atividade de limpeza, essa limpeza, ou seja, manutenção dos prédios, isso eu acho que pode ser alvo de terceirização. Até a TI, né? Até a TI. Atividade meio, tudo bem. O que me incomoda é a terceirização de atividade fim, por exemplo, no caso da saúde. Essas empresas de limpeza geral, essas aí não me causam estranheza. O que me causa estranheza, de fato, e é onde eu mais critico, e aí por isso que eu acho que é importante a gente pensar qual seria o papel, né, da política pública de saúde. São, em especial, as terceirizadas de atividade fim. Essas aí me causam... Por quê? Porque eu, como servidor público, eu disse, olha, está se ocupando o lugar de um servidor que não está contribuindo para o regime próprio, está contribuindo para o regime geral. Isso vai ter um problema previdenciário de longo prazo. Então, eu acho que a gente tem que separar aquilo que é atividade meio daquilo que é atividade fim. Isso é muito importante. E acho que, de fato, você tem que fazer permanente controle dos contratos, né? Acho que é permanente controle dos contratos. Isso que você fez, como jornalista, é muito importante. Olhar o portal, pesquisar o contrato, né? Pedir a informação. Isso é papel que, inclusive, os parlamentares têm que fazer também. Mas o governo não gosta. Eu também não... Pouco importa. Não gosta, né? Deputado, nós temos 7 minutos aí. O senhor gostou dessa reforma do secretariado que o governador anunciou que vai fazer, porque ele não fez ainda. Não saiu nenhum ato de exoneração, nem de nomeação. Até agora, ao meio-dia. Bom, havia uma grande expectativa na mudança da política de segurança, né?
havia... Por quê? Porque teve, assim, com todo respeito, né, ao ex-secretário, o delegado Samuel, né, com respeito devido, havia uma situação em que a sociedade buscava e busca uma outra orientação, uma outra política, né? Eu de fato não sabia dessa mudança dos outros 7, né? Então é necessário. Eu hoje escrevi para alguns, né, no sentido de felicitar e dizer que queria agenda, por exemplo, agenda de planejamento, é uma agenda que me interessa muito no sentido do planejamento de longo prazo, né? Aí me dirigi ao novo secretário e disse: olha, eu gostaria de ter uma agenda, né, e aí não em demérito da anterior, mas uma agenda com pautas de planejamento de longo prazo. Espero eu, em algumas pastas muito delicadas, como por exemplo é a pasta da segurança, que de fato os indicadores possam vir a melhorar. Acho que essa é a expectativa central de todos nós e concorrer para isso. Eu acho que a gente deve dar um voto de confiança, né, sobretudo para o secretário. Mas esse secretário já foi secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. É bem diferente a situação. Parece que mas a situação de lá é muito grave também, muito mais grave do que a daqui, né? Mas o fato de ele não ter resolvido lá... eu acho que cada governo é um governo, né? Assim, às vezes você pode ser muito bom gestor num determinado momento e não ser tão... Porque a gestão, ela não é resultado só do gestor-chefe. Ela tem um conjunto de outras variáveis. Se me fosse perguntado o que eu acho que seria importante, acho importante ter uma política muito bem definida, se cercar de gente da casa, né? Porque tem muitos bons gestores de segurança, militares e civis, que o Ceará formou também. Essa ideia de que necessariamente tem que ter gente de fora não é uma ideia que ela me parece positiva sempre. Você pode ter gente, você tem gente da casa que é muito boa também, né? Então acho que é muito importante pensar em valorizar os quadros da casa. Isso é importante, né? E eu, particularmente, que tenho estudado muito o tema da prevenção à violência, acho que a gente precisa aportar mais recursos em prevenção. A gente precisa melhorar muito o policiamento de base comunitária, aquele que está muito, muito próximo, né? Recuperar a confiança, ampliar os recursos de prevenção e concatenar isso com os outros níveis de ostensividade, repressão, inteligência. Eu acho que é muito importante ter uma política multidimensional, mas obviamente tem gente, inclusive, dentro da casa que sabe disso. E eu concordo plenamente com o senhor, porque eu procurei algumas pessoas aqui para me dar informação sobre pessoas que eu pudesse convidar para falar sobre segurança aqui, e umas 3 ou 4 pessoas, empresários até, me indicaram o nome de um professor José Raimundo, me deram o telefone, eu liguei para ele, me atendeu maravilhosamente bem, mas me atendeu de Brasília. E eu fiquei preocupado com o que ele me disse. Ele foi muito gentil, solícito, conversou bastante, mas ele disse que não quer saber mais da história de segurança aqui no Ceará, porque aí falou mal de governos, falou mal de empresários, falou mal de uma boa parte da sociedade, sobretudo da universidade. Na universidade eles são todos comprados. Ele hoje trabalha no Ministério da Defesa e está coordenando o trabalho, o professor Zé Raimundo, está coordenando o trabalho do Ministério da Defesa de combate aos crimes organizados. Hoje o crime é transnacional. Esse é um problema mundial. O que aconteceu no Equador há muito pouco tempo, né, é assim, um país pequeno que num período de pouquíssimos anos que tinha indicadores de segurança muito tranquilos, de repente foi tomado pela lógica da... De fato, assim, hoje você, por exemplo, mês passado foi desbaratado aqui pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado do Ceará um acampamento entre Beberibe e Cascavel que tinha até carregador de fuzil em caracol.
que é arma de guerra. É arma de guerra, né? Então, e estava num acampamento e isso era, sobretudo, não era para o mercado de drogas, era para o mercado de armas, próximo ao litoral. É necessário entender a dinâmica transnacional e como os estados que têm litoral e que têm interface portuária e aeroportuária, eles estão muito vulneráveis a esses mercados transnacionais, que só existem porque há também altos níveis de corrupção por dentro da máquina. É necessário tirar a corrupção também de dentro da máquina, né? E isso é uma preocupação hoje que está presente, espero eu, naqueles que estão fazendo a política. Deputado Renato Roseno, muito obrigado pela sua entrevista e estamos aqui à disposição para discutirmos os assuntos de interesse do Estado. Eu que agradeço a todos que fazem a TV da transparência pela qualidade do diálogo, né, pela franqueza e pelas né, questões que foram colocadas aqui de ordem muito estratégica. Obrigado. Obrigado.